Debate desta semana com mais um tema para você discutir com toda a sua família, com os seus amigos, para variar mais uma polêmica que a gente escolhe para levar informação de qualidade para você. Antes de começar, eu quero agradecer você que escolhe a RFTV para se manter bem informado. E lembrando que o Alerta em Debate, além de você conseguir assistir aqui na sua tela, na sua televisão, você pode rever também no canal do YouTube ou, se preferir, ouvir esses debates no podcast que a gente já montou lá no Spotify. Você consegue até compartilhar também com seus familiares e com seus amigos o assunto de hoje, que é de extrema importância para você que tem filhos, que costuma deixar os filhos usarem o celular e que se preocupa com o desenvolvimento dessas crianças. Por que eu tô falando com você que tem filhos e que deixa o celular na mão deles? É que agora a discussão está partindo para dentro das escolas. A gente vai falar então sobre o uso de celular em sala de aula, porque já existe um projeto de lei para debater esse assunto, mas não sou só eu que vou ficar aqui falando com você sobre isso, não. Ao meu lado sempre Noêmia Gomes vai trazer até o olhar dela para esse assunto, né, Noêmia? Você que tem filhos, já não são mais crianças, mas você pode opinar muito bem sobre isso, né? Não são mais crianças, mas eles passaram por isso, né? Bem-vindo para você que chega com a gente aqui na RFTV. E é claro que não só os filhos, né? Os meus já estão grandes, mas eu também já tive a experiência de sala de aula, com crianças em sala de aula, Ana. E na época não era tanto assim, o celular não era tanto usado por crianças, mas já existiam as telas que as crianças utilizavam ali. E é um assunto muito pertinente nos dias atuais, principalmente para você. Às vezes você não tem filho, mas você tem um sobrinho, você tem um afilhado, ou tem um primo, né, criança. Sempre tem alguém que tem alguma criança por perto. A filho de algum amigo. E é bom a gente trazer esse debate para que as pessoas possam entender um pouco pelo menos conhecer um pouco como que funciona, porque há quem não veja perigo no uso de telas, né? Porque a tela, ela não atrapalha, em alguns casos, as famílias. Elas até ajudam, seriam como um passatempo para a criança, né? Porque enquanto a criança está ali mexendo no celular, vendo o desenho do passarinho, vendo o desenho do Chocolix, vendo os desenhos ali, ou assistindo série, os pais acham que elas estão ali perto, não estão dando trabalho, e está sob os olhos dos pais. E daí essas crianças crescem, saem dali do lado do pai e da mãe da sala e vão para o quarto, né, onde vão estudar e continuam ligados ali na tela. E há famílias que não veem problema nisso, né, até que se deparam ali na frente com problemas mais graves, como problemas de concentração, problemas de atenção. E pelo menos eu acho que é isso, né? E até desenvolvimento, né? A criança tá quieta ali na tela, vendo o desenho, assistindo, não se comunica mais, né? Não fala com as pessoas. Mas até para explicar melhor esse assunto, e já para a gente trazer para esse debate, por que a gente escolheu falar sobre isso? É que o Ministério da Educação tá levantando esse assunto, já tá dando o que falar esse assunto. Existe, inclusive, um projeto do governo federal. Pode passar o TP para mim, por favor, para que aconteça o quê? A restrição de uso de celular dentro de sala de aula. O Ministério da Educação quer implantar uma série de medidas para conter os impactos do excesso de telas para as crianças e para os adolescentes. Dentre elas está a proibição do uso do aparelho nas escolas, tanto dentro da sala de aula quanto fora. Essa medida, inclusive, deveria valer para a escola pública e privada de todo o país. Além dessa preocupação do MEC, a Unesco divulgou um relatório em julho deste ano, no qual chama a atenção para os possíveis prejuízos na concentração dos estudantes, o que a gente acabou de falar. E a sugestão é justamente essa: a Unesco quer que seja banido o celular das escolas. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convida agora a neuropedagoga, psicomotricista, que também é coach educacional e diretora executiva do Grupo Rema Neuroeducação, a Mara Duarte da Costa, que está aqui com a gente. Mara, seja bem-vinda ao Alerta em Debate. Acho que é de extrema
extrema importância, né? A gente levantar esse alerta não só aos educadores, né, aos professores, aos diretores de escola, mas também para os pais abrirem o olho com relação a esse excesso de telas às crianças desde muito cedo, né? Sim, muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Vocês que estão nos assistindo aí, é um tema muito pertinente. Eu falo que não só para esse momento, mas também para essa geração, né? Essa geração de filhos, essa geração de crianças e essa geração de pais também, que trazem aí toda uma demanda e que às vezes, muitas vezes, por conta dessa demanda, têm deixado os seus filhos aí expostos desde pequenos aí na frente de telas de celular, causando vários prejuízos. E quando esse projeto de lei, ele vem assim numa hora, eu acho que muito prudente, para regulamentar tudo isso, né? Eu falo que aquilo que não é regulamentado, a gente fica muito sem limite. E a gente precisa, sim, falar sobre isso, discutir sobre isso. O pessoal acha que disciplina deixa a gente muito amarrado, mas não, né? A disciplina, ela dá liberdade pra gente saber como a melhor maneira de seguir. Mara, ainda falando, né, com relação às telas nas escolas, a gente já pode falar que o aprendizado dessas crianças, aí eu não sei nem dizer a partir de qual idade, né, que é usado o celular dentro de sala de aula, a gente já pode falar que esse aprendizado está sendo prejudicado pelo excesso de tela, seja celular, seja tablet, porque agora as crianças também usam tablets, né? Telas digitais, né? As tudo lousas digitais, quadro digital. Sim, é um estímulo muito constante. Eu creio ali que pela educação infantil isso é muito ainda, né, controlado. Embora eu já vejo crianças que já têm muito acesso desde aos 2 anos de idade, é recomendado que as crianças não tenham acesso à tela antes dos 2 anos de idade. E eu vejo que são muitos os prejuízos, tanto em nível cognitivo, de concentração, quanto em nível social, onde essas crianças ficam expostas, e aí elas limitam ali aquela questão do desenvolvimento que elas precisam para se desenvolver em nível social com as outras crianças, e em nível motor também, porque essas crianças deixam de brincar, né, naquelas brincadeiras antigas, nossa, que fazem parte de todo o desenvolvimento psicomotor dessa criança, para ficar à frente de uma tela. E esse prejuízo não é só na infância, mas a gente vê esse prejuízo se estendendo na adolescência e também na vida adulta. A adolescência traz consigo ali também algumas questões mentais, algumas questões de autoestima, né? Porque a vida nas telas, elas não são totalmente verdadeiras. E isso também tem causado impacto nos nossos adolescentes. A gente vê ansiedade, o desenvolvimento já de depressão, o desenvolvimento de vício, né? O vício já, considerando aí como um vício, a questão da baixa autoestima, a questão do sono, afeta a questão da alimentação. Então, nós, educadores, precisamos trabalhar isso dentro das escolas, com projetos bem desenvolvidos, em nível de conscientização com as crianças. Eu não vejo que é somente proibir, porque a criança sai da escola, ela vai ter acesso no celular, mas também trabalhar a questão da consciência, né? O que isso traz. Porque às vezes a gente fala, a criança não entende. A criança entende, sim, muitas coisas, né? Tanto é que ela está exposta a tudo isso. Fora, né, que é uma preocupação ainda maior, são os conteúdos que essas crianças estão expostas. Então, os pais precisam ficar muito atentos ao que seus filhos estão assistindo, ao que seus filhos estão consumindo nas redes sociais, através desses jogos. Então, há prejuízos, sim, são prejuízos consideráveis. A gente percebe na questão da realização de trabalhos, a gente percebe na questão da leitura, da alfabetização. Então, é muito prejudicial. Isso precisa, é o que você falou, regra não é ruim. A regra estabelece limite e limite é saudável. Eu fico pensando, Mara, em que momento que a gente, né, como sociedade, perdeu o controle disso, né? Porque é possível, você disse aí, até eu ia fazer essa pergunta, a partir de que idade seria recomendado que as crianças tivessem acesso a essas telas? Você disse 2 anos, mas muito antes disso, os pais, até não pensando que vai prejudicar, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer prejudicar o filho, né? Então,
dar aquilo ali para a criança como no sentido de que ele vai gostar, vai ser bom, é prazeroso isso para ele. E daí a criança lá com 7, 8 meses já senta, já tem o dedinho, já sabe mexer, já sabe... Não consegue esperar um anúncio de 10 segundos. Não sabe ler, mas ele já consegue mudar a tela. E isso já fica tão automático, né? Eu acho que até estímulo-resposta, ele fica tão condicionado naquilo, que quando ele vai para casa, né, na sala ou no quarto ou em algum cômodo da casa que tenha uma tela grande, né, da televisão, ela não gostou daquilo, ela vai com o dedinho na frente da televisão tentando mudar o canal, né? Ou mudar a programação, aquilo que não interessa mais para ela, não tem interesse para aquilo, e ela quer mudar a tela. E assim, e ninguém explicou isso para a criança, que você, olha, desse jeito você tem que fazer assim, né? Não teve um curso, né? Quando o mundo online chegou para a gente que já era adulto, não digo que a gente teve que fazer curso, mas a gente rebolou para aprender, né? Mas as crianças, elas observam, né? O que a gente está fazendo. Sim. É muito bom observar. Na verdade, a nossa geração teve que fazer uma transição. A nossa dificuldade foi em avançar. Exatamente. Eu percebo justamente isso. Na vamos ver, enquanto a Mara volta a conexão da Mara, eu percebo justamente isso. As crianças, elas estão observando muito fácil, os pais o tempo todo. Então, imagine, o pai ou a mãe o dia todo aqui, e arrastando tela, e troca aplicativo, e clica. O que a criança vai fazer quando pega um celular? Já está automaticamente ali no instinto dela, né? A gente vê bebês. Sim. Às vezes você vê bebê no restaurante, no supermercado, nos shoppings, vai começar a fazer uma birrinha, não está gostando daquele conteúdo que ele está frequentando ali. O que acontece? Dá o celular para a criança. É a chupeta eletrônica. A chupeta. Mara, a gente está dizendo aqui que hoje é comum a gente encontrar nos restaurantes, shoppings, até no supermercado. A criança perdeu muito a paciência, o que os pais fazem? Dão o celular. Seria a chupeta eletrônica, fica quieto aí, né? Fica na tua. É bem desse jeito, né? A conexão dela tá bem complicada, caindo, né? A gente é paciente, a gente espera, mas é justamente isso. Em restaurante, se a gente observar as mesas, né, com crianças, é muito comum. E a gente não tá querendo aqui falar que os pais estão errados, não é nada disso, gente. A gente entende, né, que chega um momento que você precisa apelar para alguma coisa, você precisa encontrar uma saída, até porque você quer ter um momento de lazer, né, com sua esposa, o seu marido, o seu filho junto, e às vezes aqueles 15, 20 minutos que a pessoa foi vista no restaurante, foi com o celular, e não significa que é assim o tempo todo. Mas é muito comum, a gente até conversa na redação sobre isso com o Edinho, que tem o Romeu tá com 2 aninhos também. Ele sempre comenta que é uma batalha diária, distrair uma criança de 2 anos, ocupar essa criança com atividades. Eu tenho uma irmã que tem uma menininha de 3 anos, a minha sobrinha acabou de completar 3 anos, e é o desafio. Eu vejo a Letícia de cabelo em pé para não deixar essa menina nas telas, Mara. Ela é balé, não sei o quê, eu já nem natação, eu faço tanta coisa que eu não sei. Tudo para tentar distrair, cansar e evitar as telas. Os pais, na verdade, eles são os primeiros modelos dentro de casa com essa criança, né? Então, não é aquilo que o pai fala, mas é aquilo que o pai faz. Então, a criança está a todo momento observando o comportamento desses pais. Então, se esses pais, né, têm um comportamento disfuncional mediante a tela, essa criança vai ter a mesma representatividade em relação a isso, né? E, realmente, alguns pais deixam por falta de conhecimento, alguns pais deixam porque exige hoje trabalho, né, de tirar essa criança da frente da tela e propor atividade e ter um tempo de qualidade com essa criança, porque é necessário ter um tempo de qualidade. Eu tenho sobrinhos que eu vejo ali que os pais eles não dão, mas porém os pais ficam a todo momento criando estratégias pedagógicas dentro de casa para suprir essa necessidade das telas. O que pode ser feito, Mara? Já que você falou que tem essas atividades, por exemplo, o que os pais podem fazer para tentar? Os pais, primeiro eles precisam, se a criança já tem idade ali, ele considera que ela já tem idade, né, para ter acesso a uma tela, porque também não dá para deixar sem, eles precisam determinar horários claros. Eles precisam colocar aplicativos em seus celulares
para que possa acompanhar o que essa criança está acessando, está assistindo, porque a gente tem esse problema também da vulnerabilidade, das informações, a gente vê tantas coisas que as crianças se envolvem, né? Então, e promover momentos mesmo em família, eu acho que a gente precisa resgatar um pouco o conceito dessa família, quais são as prioridades, esse excesso de atividades também, muitas vezes, da mulher fora de casa, né? Às vezes nós mulheres assumimos tantas outras coisas, mas eu sempre digo, o nosso primeiro foco precisa ser a nossa família, né? Precisa ser os nossos filhos, precisa ser ali o contexto familiar, porque não adianta estar tudo bem lá fora se a nossa família não está. Então eu vejo que a mãe, né, precisa sim estar atenta, talvez diminuir algumas coisas para que principalmente nessa faixa etária aí da educação infantil, do ensino fundamental, essa mãe esteja um pouco mais presente. Mas Mara, né, existe uma condição, não existe condição familiar, financeira. Eu não estou falando muitas vezes de tempo, eu estou falando de tempo de qualidade. Então, de priorizar, porque até os 7 anos de idade, essa criança está sendo desenvolvida, os seus valores, está sendo desenvolvido até os 7 anos de idade. Existe toda uma conexão cerebral sendo desenvolvida nessa área. Então, é um cuidado, sim. Eu acho que a partir do momento que a gente se dispõe a ser mãe, a partir do momento que a gente se dispõe, né, a ter um filho, a gente tem que entender que nessa fase os nossos filhos vão precisar de cuidado. Mas eu vejo também um ponto positivo, no sentido que muitas vezes o uso do celular ali numa certa idade, dentro das escolas, utilizado como uma ferramenta pedagógica, com um objetivo claro, com um momento claro definido, tanto para crianças atípicas, né, que a gente fala que aí também é um outro diálogo, as crianças atípicas, mas, por exemplo, crianças com deficiências que precisam do acesso a um aplicativo, crianças que às vezes têm algum problema de saúde. Então, assim, isso também precisa ser olhado. O que nós estamos falando aqui é que nós perdemos o limite, nós perdemos o bom senso, nós estamos perdidos como adultos que orientamos, porque o problema não é na criança, o problema somos em nós adultos, que não estabelecemos o limite claro de quando, onde, como, quanto tempo isso pode ser usado. Tudo aquilo que é excesso, ele é prejudicial, né? Então essa é a minha visão também de regulamentar isso, tornar isso com muito mais objetivo. O uso do celular em si, o uso das redes sociais, ele pode ser sim utilizado como uma ferramenta pedagógica dentro da sala de aula, mas o professor também precisa ter conhecimento disso. Como eu atuo nessa área de formação de professores, existe sim aquilo que você pode fazer com grupos de WhatsApp, existe sim aquilo que você pode fazer com um canal do YouTube, com um canal do Facebook, com o Instagram, mas como ferramenta pedagógica, né? Então, olhar para esses dois lados. Falamos de um excessivo uso de telas prejudiciais, em que pais precisam se alertar para isso. Falamos também de um projeto que veta tudo, né? Eu sou muito do bom senso. Vamos ter um bom senso, vamos utilizar essa ferramenta que é tão poderosa também, né? Então, ela mudou a nossa forma de viver, nós estamos aqui tão distantes, né? Estou aqui no Recife, né? Então, assim, para quê? Com qual objetivo? Eu acho que falta objetividade, falta conhecimento, tanto por parte da família quanto por parte dos pais. E eu acho que essa parceria, eu acho que as escolas poderiam elaborar projetos, não só vedar, né? Porque a escola vai lidar com uma geração, falando aí das crianças um pouquinho maior, ela vai lidar com uma geração de crianças conectadas. É a realidade. Até porque, dentro da escola, né, o ensino é chato. Vamos colocar, o ensino é chato. Lousa, apostila, livro, lição, isso é muito chato. E eu acho que o mundo virtual, ele trouxe vida, porque você pode conhecer os lugares, conhecer a geografia, conhecer os relevos, conhecer os países, a história, de uma forma muito mais lúdica, muito mais pedagógica e muito mais gostoso, né? Você aprende. Quando a gente vai para algum lugar diferente, que a gente viaja, a gente não aprende sobre aquilo, e daí você fala, nossa, a vida inteira estudei sobre isso, e eu nunca tinha pensado que era desse jeito, porque traz isso, né? Então, é importante trazer essa vida para dentro da escola, mas como você disse,
com moderação. O que acontece é que tem que passar pelos professores, Ana e Mara, na minha opinião, porque é o professor que vai levar, que vai abrir a janela do mundo, né? Sempre, olha desde que bonito sempre. que foi isso. Desde sempre o professor abre a janela do mundo pra gente, né? Sempre foi assim. E agora muito mais. Então, esse professor também precisa. E o que acontece hoje? Por uma série de questões que a gente não vai entrar aqui na discussão, mas o professor, às vezes, fica cansado e fala, tá bom, fica aí, então. Cada um vai montar um grupo e vão discutir, cada um sobre um tema, e vão lá. Né? Porque também isso alivia para o professor, que é a mesma coisa que acontece às vezes com os pais. Mas assim, os pais, o pai não quer o errado para o filho e às vezes ele faz por falta de conhecimento. Mas o professor, ele precisa ser orientado para que tenha uma dinâmica adequada para isso, né? A gente começou a falar, e até a ação do MEC vem com relação ao vício que causa o uso excessivo das telas para as crianças. Quais são as dependências que os pais podem notar em casa? E não é a escola que é o problema, não. É o geral. Qual que é o sinal principal que deve ficar alerta? Porque às vezes os pais trabalham o dia todo, né? E a rede social até facilita essa comunicação entre eles durante o dia. Sim. Por isso eu sou a favor, né? Eu falo assim que um projeto de lei como esse, ele deveria ser discutido também conosco, que estamos aqui na base, né? No meu caso, na formação de professores, mas também ser discutido com os pais, ser discutido não só um projeto que não converse com a sociedade, porque aí eu acho que ele fica um pouco desfragmentado dessa realidade. Eu acho que precisa, sim, avançar em nível de conversa, de diálogos, mas uma das coisas, por exemplo, nas crianças com TDAH, tá? Crianças que a gente chama de atípicas. Essas crianças, elas são muito ansiosas. O excesso de telas vai deixar com que essas crianças fiquem mais ansiosas ainda. Crianças, por exemplo, com déficit de atenção. Os pais vão começar a observar em casa que se elas já eram distraídas, elas vão ficar mais distraídas, com mais dificuldade na realização das tarefas escolares. Essas crianças vão começar a ter problema para dormir. Né? Às vezes uma alimentação, comer em excesso, porque a ansiedade também gera isso, irritabilidade, né? Por exemplo, crianças com transtorno positivo desafiador também, isso vai acentuar ainda mais. Então, isso é prejudicial, tanto para as crianças típicas, quanto para as crianças atípicas. Então, a questão do sono, a questão dessa criança não querer ficar trancada dentro do quarto, não querer mais se socializar, a todo momento, por exemplo, quando o pai tirar o celular, essa criança ficar disfuncional, com birras, com choro. Então, são comportamentos que esse pai vai ter que se atentar. E se ele perceber, ele vai ter que conversar com a escola vai orientar para procurar um profissional. A gente já tem encaminhado muitas crianças, né, para terapias, para vício em questão de telas. O que os pais não podem achar é que é tudo o que você falou, normal, né, Mara? É tudo birra, é assim mesmo, a criança é assim mesmo. Hoje ele tá chato, é uma fase, já passa. E também não achar que um encaminhamento para uma terapia seja um problema, porque não é, né? A gente discute tanto saúde mental recentemente, enxergar esse problema o quanto antes é maravilhoso. Você pode cuidar, né? Sim. A terapia, na verdade, ela é um caminho de ajuda, é um caminho de suporte, né? Eu faço terapia e falo assim, meu Deus, não quero deixar de fazer terapia nunca mais. Queria ter começado antes, né? Sim, nós somos seres humanos, temos muitas emoções, muitas coisas. E esse mundo, nessa loucura, né? Nessa agitação, a gente não dá conta de tudo. Então, às vezes os pais... essa semana ainda recebi o diagnóstico de uma mãe com uma criança com TDAH, que também está com uso excessivo de telas. E ela estava super abalada pelo diagnóstico. Eu disse, não, mãe, né? O diagnóstico, na verdade, ele te define um caminho. Ele está dando destino para aquilo que você está enfrentando aí na sua sala. Então, ele vai te dar destino para o melhor medicamento, talvez se essa criança tiver que fazer uso. Ele vai te dar destino de qual a melhor terapia, porque nós temos várias terapias disponíveis. E eu vejo tudo como suporte, né? Mas isso tudo tem que passar pela trilha da informação. Eu falo que quando a gente tem informação, a gente tem acesso a muitas coisas.
Tudo que está acontecendo hoje é pela falta de informação. Porque qualquer área da nossa vida que a gente acessa a informação, a gente tem outro tipo de consciência. Então, pais, o que eu digo para vocês? Comecem a ler artigos sobre isso, né? Às vezes você passa tanto tempo aí no Instagram, vendo da vida dos outros, conteúdo, né? Assimilando conteúdo, simplesmente fazer bem. Vai para a internet, coloca lá estratégias para tirar o meu filho do celular, estratégias para brincadeiras e atividades para promover na família. Então, assim, utiliza também a rede social ao seu favor. Exato. Já que tá perdendo tempo ali, e até você disse sobre passar um tempo de qualidade, né, com a criança. Às vezes a família se prepara, não, a gente vai passar um tempo de qualidade. Daí se planeja para daqui 6 meses a gente vai ter um tempo de qualidade. Não, o tempo de qualidade é todo dia, né? Um pouquinho, a gente sabe que todo mundo trabalha, que tem uma vida difícil, que não tem o tempo todo dentro de casa, mas uma refeição junto, que seja, né? O jantar, ou que seja o almoço, ou que seja o café da manhã, geralmente amanhã é mais corrido, mas que no fim de semana você possa fazer um passeio. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer passeio, mas anda ali pelo bairro, passeia ali na praça, né? Isso é um tempo de qualidade. Ou mesmo dentro de casa, quando você para prestar atenção, Conversar. O que você fez, como que estão seus amigos, o que você mais gosta na escola. Isso é um tempo de qualidade, que a gente fica buscando tanto, planejando tanto um tempo de qualidade e a gente deixa de viver aquele momento, né? Eu falo assim que numa transição de geração, eu sempre brinco, né? Você vai dar banho no bebê, você joga água, você não joga o bebê. nós estamos numa nova geração. Então, são coisas simples, como você disse. É resgatar algumas coisas que se perderam. O tempo de mesa com os filhos, com a família, é um tempo de comunhão. É um tempo onde você se conecta, é um tempo onde você olha nos olhos, onde você percebe aquilo que seu filho está passando, onde vocês vão discutir sobre as regras, né? Aquilo que está fora do lugar ali. E então, são tempos como esse. Na verdade, são tempos para se conectar, olhar nos olhos, perceber, porque muitas vezes essa criança, a gente vê o alto índice de adolescentes também se suicidando, isso não começou aí. Todos os problemas, a maioria dos problemas que afetam os nossos adolescentes são problemas que não foram olhados para a infância. Então a gente sempre fala, é a criança ferida, né, que sai aí para fora na adolescência até na vida adulta. Então pai, mãe, tem esse tempo. Coloque na sua agenda, né, um tempo de qualidade. Tempo de dar uma volta no bairro, mas é um tempo que você está conectado, você está presente. É o momento, é a presença. Ou a gente está muito conectado ao que passou, ou a gente está muito conectado ao futuro, mas a maior dificuldade que eu vejo nos dias de hoje é estar conectado ao presente, ao viver o hoje, é sentir o outro, né? As nossas crianças estão gritando. E até nessa questão aí que você disse, né, menos tela e mais toque, né? Porque às vezes eu não tenho muito tempo, mas um abraço ajuda. A gente está muito conectado. Ali no seu aplicativo de mensagem, mandar que você está preocupado, que você se importa, né? Porque às vezes eles também estão lá o dia todo nas funções deles, lá nas atividades, mas daí abrir o WhatsApp, tem lá todos os grupos de amigos, mas de repente tem lá uma mensagem do pai, da mãe lá, oi, que seu dia seja bom, eu te amo, uma coisa assim, para trazer de volta essa carinho, conexão, né? E eu acho muito essa questão do toque muito importante. Não precisa estar o tempo todo grudado, mas um momento ali que você senta, que você abraça, eu acho muito importante também para o desenvolvimento. Né? E a gente tem tanto o celular mais moderno, um modelo que faz isso, aquele que faz aquilo, aquele aplicativo. Porque assim, são presentes caros que a gente proporciona aos filhos porque você quer agradar, mas às vezes não precisa do presente caro, né? Se você tem criança, não precisa dar o celular porque, não, ele gosta de assistir a galinha, o cachorrinho. Não precisa disso, né? Dá um cachorrinho para que ele cuide, para que ele tenha uma conexão, juntos, ou um brinquedo que você possa sentar no chão e brincar de quebra-cabeça, uma coisa simples, que não é caro, né? E que são momentos de qualidade, né, Mara? Você que tem aí toda a autoridade para falar sobre isso. Eu falo que nós estamos tão conectados, mas tão distantes.
Isso nos preocupa porque se a gente está vendo isso hoje, se a gente não discutir, não trazer isso como um debate mesmo, eu fico imaginando daqui 5, 10 anos, onde é que nós vamos parar com tudo isso, né? É verdade. Então, eu acho que toda escola, pais, profissionais que estão envolvidos com as crianças, a gente nunca pode esquecer. Nós somos o adulto da relação. Isso Ah, é não, muito mas não importante. adianta, meu filho, não é ele o adulto da relação. Se você está conduzindo, se a sua casa é conduzida pelo seu filho, né? Porque, ele faz birra, ele faz isso, ele faz aquilo. Você é o adulto da relação. Então, as regras precisam ser estabelecidas por você, que é pai e mãe. E aí fala assim, Mário, eu tô perdido. Eu sempre falo, pai e mãe, não caminhe sozinho. Por isso que a sua relação com a escola é importante. Eu acho que quando a gente caminha sozinho como pais, porque às vezes a gente chega em um determinado momento, a gente fala assim, o que é que eu faço? Eu perdi o controle, ok, perdi o controle da situação, deixei, e agora? Como é que eu faço para retomar? Nunca andem sozinhos, pai. Andar sozinhos nos deixam vulneráveis. Então vá para um profissional, procure a escola, né? Procure uma terapia, faz no seu. Quantas vezes na minha jornada, eu tenho uma filha de 20 e uma filha de 18. Quantas vezes na minha jornada eu me senti perdida? E aí, o que eu fazia? Eu ia para uma sessão, às vezes, né? Só para me aconselhar. Eu estou perdida em saber lidar. Certo. Né, Mário, eu não tenho dinheiro. Vai para a escola. Os profissionais que estão lá, eles estão preparados. Não é sobre dinheiro. É sobre enxergar aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Exato. Pai, mãe, voltem a cuidar das suas famílias. Nenhum sucesso vale mais do que os nossos filhos crescendo de forma saudável, né? Eu tenho uma filha que passou bullying na escola aos 9 anos de idade e aos 14 ela desenvolveu uma síndrome de depressão. E eu só fiquei sabendo do bullying aos 11 anos de idade, quando ela me contou. Então, a gente vê o quanto muitas vezes na caminhada nós como pais não conseguimos perceber tudo. Né? Nós não somos homens maravilhas, mulheres maravilhas, as coisas vão passar pelas nossas mãos sim, a gente vai errar sim, nós não nascemos para ser pais perfeitos, na jornada vamos errar. Agora, quando a gente tiver a consciência de que aquilo, por isso que eu falo, quando você acessa o conhecimento, você acessa a consciência. Quando a gente tem a consciência de que aquilo passou do limite, refaz a rota, procure ajuda, né? Porque eu vejo o lado da criança, mas eu também vejo o lado da escola que tenta lutar também. E vejo também o lado da família. Eu consigo sentar assim, sabe? Nesses 3 lugares, assim, né? Ô Mara, e pra gente encerrar, a gente tem mães, pais e educadores acompanhando, né, esse nosso papo. Você já falou que você trabalha mais pelo lado, né, dos educadores, mas quem tá assistindo a gente, independente da função que tem na vida de uma criança, pode te achar nas redes sociais para se informar um pouquinho mais sobre tudo isso? Sim. Eu tenho meu Instagram, é o @remaneuroeducação. Esse é o nosso Instagram, onde os pais podem entrar, se informar sobre isso. Tem muitos conteúdos lá, tem nossos blogs, Facebook também, mas pelo Instagram vocês nos acham aí. E a gente também tem eventos gratuitos para a sociedade. Legal. Toda terça às 18h30, toda quinta às 18h30, todo sábado às 9 horas da manhã. A gente, isso começou na pandemia, quando eu me senti muito incomodada. Falei, meu Deus, esses pais estão com essas crianças dentro de casa, fazendo tarefas, sendo professores. Esses professores estão do outro lado da tela, dando aula, né, no virtual, para criança típica, para criança. Meu Deus, que loucura, eu preciso fazer alguma coisa. Eu me senti muito incomodada. E eu comecei a fazer lives, né, pela internet. E aí eu comecei com 20 pessoas, hoje dá 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, onde eu passo todas essas informações, não só sobre o uso excessivo de telas, mas também sobre tudo que envolve as crianças, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental 1, para levar esse conhecimento, porque eu sei que o conhecimento ele transforma, ele abre portas e é o que nos dá acesso para a mudança, né? Então, fica aí o meu convite. Segue lá, tem muito conteúdo de qualidade, com professores especialistas que fazem a diferença. Muito bom, Mara. Eu quero agradecer mais uma vez você ter aceitado o nosso convite, estar aqui batendo papo sobre um assunto tão importante. Eu espero que logo a gente volte a se falar, porque só assim, nesse bate-papo já deu para pensar em outras ideias aí para a gente debater aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz.
E se precisarem de mim, estarei sempre aqui. Estamos Muito à obrigada, disposição também. então. Muito obrigada, Tchau, Mara. A tchau. gente conversou gente. no Alerta em Debate de hoje com a Mara Duarte da Costa. Ela que é neuropedagoga, falou um pouquinho, né, Noêmia, do que é possível fazer com relação a celular e criança e adolescente. O debate é dentro da sala de aula, mas a gente viu que não é só na sala de aula. O problema dá para se estender em casa. A Noêmia aqui, que é mãe, que pode falar isso com muito mais propriedade. Acho que é importante, né, Noêmia? A gente sempre está debatendo esse tipo de assunto. Com certeza, é importante debater em família isso, mas o mais importante também de toda essa nossa conversa, a gente puxou isso por causa de um fio que o Ministério da Educação quer, né, fazer uma intervenção ali. Proibir, né? A gente ainda não Seria sabe. uma regulamentação, mas essa regulamentação como que vem? A gente não vai mais poder usar o celular na escola. Tem pais que acham bom, tem pais que acham que não é bom, mas isso também não é para vir lá de cima para baixo. Tem que se criar aí uma discussão entre toda a sociedade para a gente encontrar a melhor solução para essa causa que não tem mais volta, né? Essa questão de uso de celular, de telas, não tem mais volta. Mas então vamos regulamentar para que todo mundo possa usar de forma positiva? Exatamente. E esse que é o mês da criança, a gente escolheu também mais um tema para trazer para o Alerta em Debate, que hoje a gente caprichou. A gente termina por aqui. Noêmia, muito obrigada. Nos vemos na próxima quinta-feira. Até a próxima quinta, gente. Muito obrigada a você por nos escolher toda semana.